você veio cultuar a Ele nessa noite, começa a se entregar, cara. Um culto não é feito por quem está aqui na frente. O culto é feito por nós. É a sua voz, é a nossa voz que Ele quer ouvir. Os teus pés, nossa fé e devoção, entregamos. Suas vozes declarem. Os teus pés, nossa afeto e devoção, entregamos sobre os teus pés, nosso afeto e devoção. Entregamos sobre os teus pés, nosso afeto e devoção. Entregamos sobre os teus pés, nosso afeto e devoção. Entregamos sobre os teus pés. Manifeste a sua adoração a Ele. Manifeste a sua adoração a Ele. Nós entregamos. Nós entregamos. Nós entregamos. Venha com mais força. O mais puro amor. Tu és infalível. És o Nossa afeto e devoção. Entregamos sobre os nossa afeto e devoção. Sobre os teus pés, nossa afeto e devoção. Entregamos sobre os teus pés, nossa afeto e devoção. Nós entregamos. Jesus, chamamos. Jesus, chamamos. Como chamamos. Por Jesus, chamamos. Como chamamos. Te adoraremos, te adoraremos, te adoraremos, te adoraremos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Começa a manifestar a presença dele onde você tá, cara. Começa a manifestar a presença dele onde você tá. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Começa a orar. Começa a orar. Vamos encher esse lugar nessa noite. Ah, que saudade, Deus, eu tava nesse lugar. Que saudade que eu tava nesse lugar, meu Pai. Em nome de Jesus. Eis-me aqui, eu sou aquele que tu esquadrinhas desde o nascimento. Os meus anos escrevestes todos e desde espero redenção. Nuvens cinzas se fecharam sobre mim, mas ao olhar pro céu do alto eu vi. És meu filho.
meu filho amado, em que acho meu prazer. Ouça isso novamente, és meu filho. És meu filho amado. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos fez filhos. Obrigado porque o Senhor nos fez filhos. O Senhor nos olha como filhos teus. O Senhor nos olha como filhos teus. És meu filho amado, em ti acho meu prazer. Eis-me aqui, eu sou aquele que conheces cada movimento, minhas dores, tu conheces todas e demonstraste teu amor. E o dia mal e a ti eu recorri, mas a olhar pro céu do alto eu ouvi, sou teu filho amado, em que acho meu prazer. És meu filho, és meu filho amado, em que acho meu prazer. Tu és meu filho amado, em que acho meu prazer. És meu filho amado, em que acho meu prazer. irei por aí levando essa identidade. Eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. Eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar eu estou, guardado em teu amor. Eu irei por aí levando essa identidade. Eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. Eu irei por aí sabendo que se eu venho só lugar guardado em teu amor. Declara: sou teu filho amado. Se achas teu prazer, sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Eu irei por aí levando Essa identidade, eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. Eu irei por aí sabendo que se eu venho num só lugar eu sou, guardado em teu amor. Eu irei por aí levando essa identidade. por aí sabendo ser
amado de verdade. Eu irei por aí sabendo que o seu bem só lugar está guardado em teu amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero que nessa noite você lembre que você é filho, cara. Eu quero que nessa noite você lembre que essa é a sua casa. Que essa é a nossa casa. Que Deus, Ele nos olha como filhos dele. Como filhos no qual Ele sonha sonhos. Ele investe planos. Ele traça metas. Ele deseja crescimento. Ele deseja intimidade. Assim como todo pai preza pelo crescimento do seu filho. Nós, como criação de Deus, cara. Nós, como criação de Deus, eleitos filhos dele, somos vistos da mesma forma. Da mesma forma. A palavra de Deus lá em Mateus 6, ela vai falar para Jesus, ele fala para as pessoas para que a gente não se preocupe com o que comer ou com o que vestir. Porque o mesmo Deus que criou os passarinhos, que todos os dias têm o que comer, o mesmo Deus que criou todas as flores, as mais belas flores que existem, que todos os dias têm o que vestir. E Ele se preocupa com a comida do passarinho, com a vestimenta de uma flor. É o mesmo Deus que criou cada um de nós, cara. É o mesmo Deus que tira toda e qualquer ansiedade do nosso coração, que nos faz entender que nós não dependemos da nossa própria força, mas que a gente depende do amor dEle, a gente depende da nossa proximidade com Ele, a gente depende dEle. Então abre teu coração nesse culto, cara. Abre teu coração. Que nessa noite você entenda que você é filho. Que você é filho desejado. Nosso coração está aberto. Nosso coração se Abre teu coração, abre teu coração. Entra, Pai, tu tens toda a liberdade. Nós queremos sentir o teu amor. Se permita sentir o amor. Por aí levando essa identidade. Eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. Eu irei por aí sabendo que se eu bem vou, um só lugar eu estou, guardado em teu amor. Eu irei por aí levando essa identidade. Eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. Eu irei por aí sabendo que se eu bem vou, um só lugar está, guardado em teu amor. Sou teu filho. Sou teu filho amado. Em quem achas teu prazer. Sou teu filho amado. Achas teu prazer. Já
verdade. Por aí sabendo que se envolveu num só lugar estou guardado em teu amor. E andei por aí levando a sua identidade. E andei por aí sabendo ser amado de verdade. Por aí sabendo que o seu bem estou guardado em Eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Oh, Abba, Pai. Abba, eu pertenço a ti. Cara, declara isso com toda a tua voz. Abba, nós pertencemos a ti. Abba, eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. A gente estava com saudade desse lugar, Deus, esse lugar de comunhão em igreja. Adorando o teu nome junto com irmãos que também te desejam. Junto com pessoas que também te buscam, meu Pai. É assim que nós entendemos que desde Atos o Senhor uniu pessoas que te adoram em espírito e em verdade. Para que o fogo nunca se apague. Para que a chama que arde no nosso coração nunca durma. Porque a gente vê um irmão nosso queimando por ti, a gente vê uma pessoa ao nosso lado que queima por ti, o nosso coração deseja cada vez mais estar contigo, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor, até nisso, o Senhor pensou que não é bom que o homem viva só. A própria palavra tua fala que é melhor serem dois do que um em uma caminhada contigo. Então nós te agradecemos por esse retorno, Deus. Nós te agradecemos, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode pegar no seu lugar. Se você quiser sentar no chão, quiser sentar na cadeira, fica à vontade, cara. A gente só quer que você entenda que esse culto é para você e Deus. Então entenda o que é que Deus está querendo falar contigo, na tua individualidade.
Deus, cara. Saber quando é importante assim, não. É importante assim, Amém, amém. Boa noite. Vou falar hoje, né? Meu nome é Arthur, para quem não me conhece, para quem me conhece também é. E vou falar sobre o tema que eu acho muito interessante de se comentar, porque eu vejo que muitas pessoas devem estar passando por isso, sabe? Foi uma coisa até que eu passei também nesse lockdown que teve, nesse segundo. E o tema é sobre desfocados, né? Que foi o nosso tema do nosso devocional na semana. Toda semana a gente tem um tema que a gente aborda no grupo da nossa igreja, da Rede Jovens. E são temas tipo, diversificados, sabe? De coisas que estão acontecendo nossa semana, tipo, na vida dos jovens e tal. E o tema da semana foi desfocados e eu achei muito interessante porque quando a gente pensa em desfocados, pode vir várias coisas na nossa cabeça, sabe? Pode vir, tipo, literalmente você olhar para um canto e se desviar, pode ser por distrações, tipo, o foco é uma coisa que é muito relativa para algumas pessoas, né? Mas eu peguei, acho que uns pontos que eu acho essencial de se comentar, que principalmente nós jovens enfrentamos, ainda mais na nossa faixa etária, que a gente está passando da faculdade, ou da escola para a faculdade, alguns já trabalham e tal. E o primeiro ponto que eu queria falar é sobre quando a gente se desfoca por entretenimentos. Como assim, Arthur, entretenimentos? Deixa eu só tirar o relógio que eu explico. Perdão. Entretenimentos, cara, é muito que a gente passa no nosso dia a dia. Como assim? Vou dar um exemplo que eu acho muito prático, eu acho que não só sou eu que tenho. Vamos supor que eu falo, acordo de manhã, aí vou fazer meu devocional. Aí dá preguiça, eu digo, não, eu vou fazer depois. Tudo bem, você vai fazer depois, sabe? Aí você chega de noite, enrolou o dia todo, aí você chega, não, agora eu vou fazer. Aí quando você começa, senta, pega o teu caderno, teu computador, bota uma música, o que for. Aí quando você começa, pum, o celular apita. Você olha aqui, não, só uma mensagem. Aí você pega e deixa no mudo. Você pega, abre a Bíblia, lê, pum, o celular apita de novo. Aí você vai ver o Instagram. Você pega e começa a se desconcentrar naquilo que o Senhor quer que você tenha o seu foco, sabe? E uma coisa que o Gabriel comentou, nossa primeira semana nosso primeiro dia do devocional, ele falou a história do povo de Israel, na época do faraó, Nabucodonosor. E o que ele fez na época, esse faraó, ele não estava gostando, porque ele, tipo assim, o inimigo usou a vida dele para ele começar a enxergar que o povo não estava trabalhando, que o povo estava adorando Deus, não estava conseguindo fazer o trabalho direito. Só que longe disso, sabe? Na Bíblia fala muito, Eclesiastes, que o trabalho não pode ser esquecido, sabe? Ele valoriza muito o trabalho. Mas voltando para o faraó, aí o que ele faz? Ele, não, então esse povo não pode mais adorar. E é muito o que o inimigo quer para nossa vida, sabe? O inimigo não quer que a gente adore a ele, literalmente. Ele quer que a gente se distancie de Cristo. Se distanciar de Cristo é a missão dele. Porque o maior atentado que ele pode fazer contra Cristo, contra Deus, é tirar uma vida dele. Porque se ele for, tipo, batalhar frente a frente, ele não consegue ganhar, sabe? Então, a missão dele, de certa forma, é nos desfocar, pra gente se desviar. E quando eu pensei sobre o entretenimento, eu pensei muito em Netflix, Instagram no caso, que são coisas que tiram o nosso foco e principalmente afetam a nossa mente. Como assim, Arthur? Quando a gente assiste alguma coisa, a gente escuta alguma coisa, na Bíblia fala lá em Mateus que os olhos são a janela da alma. É Mateus 6:22. Aquele que vê uma coisa má, o corpo todo é mau. Então, Cristo fala exatamente para os seus apóstolos naquele dia sobre as influências que as coisas que você vê e ouve pode trazer para a sua vida, sabe? Muitas vezes a gente vê, por exemplo, eu vi uma série tal e não sei o quê, e tinha, sei lá, muito sequestro, muito sangue, morte. Será que é isso que Cristo quer que você veja no seu dia? Será que é isso? Será que Cristo se alegra quando você troca seu momento de devocional, que de certa forma é uma devoção a Ele, para ficar vendo esse tipo de coisa? Eu creio que não. E o mais engraçado é que algumas pessoas agem muito errado em relação a Instagram, YouTube, acham que o certo é apagar, que o certo é você nem tocar. Só que
nem sempre precisa ser assim, sabe? No Instagram, no YouTube, nessas redes sociais que a gente usa normalmente, tem muito assunto interessante para se ver. Tem muita pregação, muito estudo. A internet, eu vejo muito que ela é usada tanto para nos atrair, de certa forma, para nos distrair. Óbvio que a quantidade de assuntos que nos desfocam é muito maior que a que nos atrai. Mas se você tiver uma maturidade, você consegue ser focado em Cristo, certo? Eu acho que esse foi um ponto que eu devia falar. E o segundo ponto, eu queria falar sobre a vida em si. Como assim a tua vida? É um termo muito relativo, muito abrangente no caso, mas vou falar de Salomão. O rei Salomão, para quem não conhece, é o filho do rei Davi. Ele foi o homem mais sábio, tipo, o rei mais sábio que já existiu, o rei mais rico que já existiu. Pesquisando um pouco, a gente vê que Salomão, ele ganhava 23 mil toneladas de ouro por ano. Se o ouro atualmente já é caro, imagina para aquela época, sabe? Uma coisa que muita gente fala, cara, 100 reais hoje, cara, é uma mixaria. Antigamente, dava para fazer não sei o quê, não sei o quê. Então, imagina 23 toneladas de ouro por ano, tô recebendo. Então, a gente consegue ver que Salomão era um cara muito rico. E quando ele fala em Eclesiastes 2, principalmente, Salomão fala dos prazeres que a vida lhe traz, né? Que, de certa forma, podem nos fazer desfocar muito facilmente. E ele fala, cara, eu fui muito rico, eu tive tudo que eu tive nesse mundo, que eu queria ter nesse mundo. E ele fala que, mesmo provando tudo que o mundo oferecia, nada o satisfez. Foi como correr atrás do vento, sabe? Então, eu te pergunto, se Salomão fala pra gente que provou de tudo, eu vou ler até pra vocês, que eu acho mais interessante ler. Ele fala, eu provei, tive mulheres, bebia, tinha altares. É muito interessante. Deixa eu pegar. Eclesiastes 2:1. Disse a mim mesmo, venha, vamos experimentar o prazer. Vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Ou seja, o mais engraçado de tudo isso é que Salomão, ele provou de tudo. E ele fala uma coisa muito engraçada, que eu acho que é no versículo 4. No 3. Depois de pensar muito, resolvi me animar com vinho. Aqui. Depois de pensar muito, resolvi me animar com vinho. Enquanto ainda buscava a sabedoria, apeguei-me à sensatez. Assim procurei experimentar o que haveria de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Quando ele fala ainda buscava a sabedoria, ele fala que ele não se entregou totalmente aos prazeres. Ele experimentou. E tem muitas pessoas que falam, cara, mas vou largar todas as coisas que eu gostava e tal, para ir atrás de uma coisa que eu nem sei se vale a pena. Cara, quando você começa a experimentar o que é o reino de Deus, você sente nojo, sente desgosto, sente repulsa por tudo que você fazia, sabe? Quando você entende o sacrifício que Cristo fez por nós, você entende que focar nesse cara é a melhor coisa da sua vida. Mas é muito complicado apresentar isso para uma pessoa que nunca viveu, sabe? E eu vejo que muitas pessoas, às vezes, falham nessa apresentação. Então, cabe muito a nós, sabe? Mostrar para nossos amigos, nossos familiares, de uma forma leve, o que é o evangelho, sabe? Eu vejo que a melhor forma é através do exemplo. Cara, quando você muda a sua forma de viver, não tem como uma pessoa dizer algo, tipo, uma coisa que você fazia, vamos supor. Cara, eu ia treinar, só que eu era muito chato, não falava com ninguém, achava todo mundo chato. E quando eu entendi o que Cristo fez por mim, o amor que ele teve por mim, eu não conseguia ser assim. Eu tinha que mostrar amor para essas pessoas, sabe? Se Cristo nos amou, ou se Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna, por que eu não posso amar um irmão meu? Por que eu não posso amar um colega de trabalho, um colega de treino, um colega de faculdade, sabe? E o amor, cara, é a melhor forma de demonstrar a mudança que você adquire, sabe? Quando você começa a entender o reino de Deus. E quando Salomão fala das coisas da vida, ele fala muito sobre o dinheiro, fala que ter riquezas não muda muita coisa. Ele teve 23 mil toneladas de ouro por ano. Então, ele é um cara com muita propriedade para falar disso. Só que é muito engraçado que, ao mesmo tempo que ele fala isso, ele não vive em extremos. Ele é muito sábio. Ele fala, cara, realmente, viver para trabalhar não existe. Eclesiastes 4, ele fala que é melhor ter um punhado em uma mão do que ter dois e não ter sossego. Ou seja, é muito melhor você receber uma quantia X e ser próspero, ter paz na sua vida, ter uma esposa, amar a sua esposa, do que você receber 2x e ter um casamento cheio de problemas, uma renda que você sabe se não é certa, uma renda que pode lhe danificar. Eu peguei muito, quando eu estava lendo Eclesiastes 4, um exemplo da vida de um traficante, por exemplo. Será que aquele cara tem sossego na vida dele?
será que ele consegue receber uma renda e dizer, não, cara, essa semana é tranquilo? Eu vejo que esse cara, morre de medo de um dia as coisas darem errado, de um dia ele querer sair dessa vida e não conseguir sair porque ele está preso, sabe? Então, é muito melhor você receber uma quantia, ser fiel nessa quantia e ter uma vida de paz. Só que Salomão fala isso, mas ao mesmo tempo ele fala que a melhor coisa, o maior prazer da vida que ele teve foi usufruir do que ele adquiriu trabalhando. Então, ao mesmo tempo que ele critica o trabalho, ele meio que o exalta. Ele fala, cara, trabalhar com o intuito só de ganhar dinheiro não é uma coisa, vamos dizer, boa, uma coisa saudável. Mas quando você trabalha, ganha seu dinheiro e aproveita do que ele pode te trazer, é outra coisa. E eu peguei muito esse exemplo para a nossa vida. Vamos supor que eu acabei minha faculdade, consegui meu primeiro emprego. E consegui meu primeiro salário. E antes que eu não tinha nada, eu sempre gostava de ajudar os outros. Então, quando você tem tudo e você aproveita o seu dinheiro para honrar a vida de alguém, você vê a diferença, sabe? Quando Cristo fala para João 15, 12, que ele fala que o meu mandamento é amar o seu irmão como eu vos amei. Então, será que amar o seu irmão como ele vos amou? O que é que eu pego disso? Vamos supor que você tinha um amigo que sempre lhe ajudava a ir para a igreja, sempre lhe ajudava com um lanche, sempre lhe ajudava com qualquer coisa que você precisasse mesmo, e nunca lhe pediu nada em troca. Então, o que é que custa quando você tiver esse poder de ajudar alguém, você fazer isso, sabe? De certa forma, é hipocrisia você ter vivido isso e não fazer nada em troca, né? E o que eu pego disso é que muitas vezes a gente bota a nossa cabeça só em trabalho, e esquece às vezes de focar em Cristo. Quando o devocional da Maria Gabi, ela falou de Marta e Maria. Que, cara, eu peguei esse exemplo como o melhor exemplo de trabalho para a gente entender com foco. Lá em Lucas 10, do 38 ao 42, Cristo fala de duas irmãs, Marta e Maria, que eram de certa forma amigas dele. Ele sempre as visitava. E tem um dia que ele chega na casa delas. Maria estava esperando ele, Marta também. Só que quando ele chega, Marta vai preparar a casa para a estadia dele. Querendo ou não, eu faria a mesma coisa. Se eu soubesse que Cristo ia vir para minha casa, eu com certeza lavaria os pratos, ajeitaria a sala, limparia tudo que eu pudesse. Só que o que Marta fez de errado, ele fala no finalzinho, acho que é no 41. Quando Marta está lavando a louça, Maria está nos pés de Jesus, ouvindo ele falar, ouvindo ele passar direcionamentos, ouvindo ele pregar. E Marta fala, Jesus, tu acha certo Maria está aí enquanto eu trabalho? Aí ele fala, Marta, Marta, tens que ser mais que Maria. E eu peguei um pouco para pensar nisso e a Maria Gabi deu um entendimento que eu achei perfeito, que foi em relação a, cara, quantas vezes tu vai ter a presença de Cristo contigo? Será que você, quando tiver a presença de Cristo contigo, você vai preferir trabalhar do que aproveitar? O momento de ajeitar a casa, em nenhum momento ele fala que é inútil, mas existe o tempo para tudo, sabe? Em Eclesiastes 3, Salomão fala do tempo. Ele fala, cara, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Há tempo de guardar, há tempo de gastar. Então, há tempo de adorar a Deus e há tempo de limpar, de certa forma, tratar a casa dele. Eu vejo que vocês percebem muito. Antes de acontecer o culto, é o momento de ajeitar, de lavar, mas no culto é somente Deus, somente adorar Ele. E é exatamente isso que a gente deve viver. Saber discernir o momento de adorar e o momento de limpar, de tratar da casa dele, que é a igreja. Sobre essa mesma história de Salomão. Amém. Ele fala que as coisas que a gente constrói na terra, quando a gente só foca no nosso trabalho, elas são muito, é como correr atrás do vento. E é engraçado que quando ele fala que trabalhar demais é ruim, aí ele fala que a recompensa do trabalho é boa. Só que depois ele pega e fala de novo, não, mas trabalhar e ter recompensa não serve de nada. Aí você pensa, cara, o que esse cara tá falando? Aí quando você lê mais adiante, ele fala que é tolice trabalhar, se acabar de trabalhar e não aproveitar. Ou então deixar para aproveitar só no fim. Porque depois que você morre, tudo que você construiu fica nas mãos de outra pessoa. E muitas vezes a pessoa é seu filho, né? É herança. Só que ele pega e fala, será que o seu filho vai ser sábio para gerenciar tudo que você construiu? Será que tudo que você construiu, quando você entregar ao seu filho, ele vai valorizar? Ele vai entender todo o suor que esteve por trás daquilo? Então,
É muito importante a gente entender que as coisas que a gente constrói no reino são diferentes. Eu peguei muito Mateus 6,19 em comparação com 1 Coríntios 15,58. Queria que vocês abrissem em Mateus 6,19, por favor. Amém. Vou ler. Mateus 6,19, Cristo fala dessa forma: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destrói, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Só que depois, adiante, quando Paulo escreve a primeira carta para a igreja de Coríntios, ele fala uma coisa que meio que completa esse versículo. Que eu vejo que, e Jesus fala depois, né, no versículo 20, no Mateus 6,20, perdão. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, onde ladrões não arrombam nem furtam. E mais adiante, quando você vai lendo, acaba Mateus, aí tem os 4 evangelhos, tem Atos dos Apóstolos. 1 Coríntios, Paulo fala, 1 Coríntios 58, Paulo fala exatamente sobre isso, de certa forma. Portanto, meus amados, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo. Aí o final, que é o que eu queria pegar. Pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Ou seja, quando a gente foca em Deus e faz coisas para Deus, nada disso é inútil, sabe? A gente constrói um tesouro que a gente vai usufruir dele quando a gente chegar nos céus com Cristo. Se Deus quiser, né? E tipo, se você vê o que Eclesiastes fala, ele fala, cara, usufruir do seu trabalho é a melhor coisa que tem, cara. Não tem prazer melhor na vida do que tu usufruir do que tu construiu. E Paulo fala, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Então ele se completa, cara, de uma forma que eu acho muito linda, cara. Como o Antigo Testamento fala do Novo, e o Novo fala do Antigo, e tem essa conexão. E em seguida, falei sobre a vida, principalmente sobre o trabalho nesse ponto. E depois, eu ia falar muita coisa, mas eu achei engraçado que, quando eu estava estudando, Deus tirou tudo que tinha na minha mente e botou 3 palavras. Aí eu vou conversar com vocês agora as distrações que os sentimentos nos trazem. E como primeiro ponto, o primeiro sentimento que eu queria falar é o sentimento do medo. E o medo, cara, é uma coisa que nos faz parar, tipo, não fazer muitos trabalhos para Cristo, sabe? Você pensa assim, Arthur, eu tenho medo de orar na frente dos outros e eles me julgarem. Arthur, eu tenho medo de, sei lá, ir para a igreja e as pessoas me julgarem. Arthur, eu tenho medo de, sei lá, ofertar na igreja e o pastor, no lugar de levar a sério minha oferta, ser um ladrão. Arthur, eu tenho medo de diversas coisas. Tenho medo de pregar para meus amigos e eles acharem que eu vivo uma mentira, começarem a zoar da minha cara. E essa coisa do medo é uma coisa que impede muitas pessoas de viver o sobrenatural com Deus, sabe? Tem muitas pessoas que têm medo, às vezes, até de falar em línguas, tem medo de fazer muitas coisas, cara. Eu já vi muitos exemplos. E quando eu peguei sobre o medo, eu peguei uma história, não de uma pessoa, digamos que normal, né? Eu gostei da história de Elias. Elias foi uma história que eu peguei muito, que foi o devocional da Gabi Andrade. E Elias, cara, pra dar uma... Vou entrar vocês um pouco no contexto, foi um profeta. E Elias foi um profeta tão, digamos que importante, que quando Jesus está lá no monte e vai falar com seus discípulos, João, Pedro e Tiago, e acontece o milagre da transfiguração, e que Jesus começa a resplandecer glória, o rosto dele começa a brilhar, uma nuvem escura sobrevoa o monte onde ele está, descem 2 pessoas, Moisés e Elias, para falar com ele naquele lugar. E Moisés, nesse dia, ele simboliza muito o êxodo, que foi a saída do mundo para a vinda com Cristo. E Elias, ele simboliza muito o Espírito. Quando você vê a história de Elias, 1 Reis, praticamente, a partir do 17, se não me engano, começa a falar muito de Elias. E Elias, cara, ele fez milagres que você acha engraçado até. Elias fez cair fogo do céu, Elias fez chover em um canto que fazia meses que não chovia, Elias ressuscitou pessoas e Elias teve medo.
E quando eu li isso, eu fiquei tipo, cara, que cara lesado, mano. Como é que esse cara teve medo, mano? Só que eu vejo que esses exemplos estão na Bíblia justamente para nos explicar que não tem problema. Às vezes você errar, às vezes você tem medo. O que importa mesmo é quando você passa por isso e o que você faz depois. O que é que acontece depois que você perde uma oportunidade? Você continua errando nela ou você aprende com ela e faz diferente? Então, eu pensando muito sobre isso, veio muito na minha mente também Mateus 6,33. Isso foi o primeiro versículo que eu aprendi da Bíblia, que eu decorei. Em Mateus 6,33 ele fala justamente sobre colocar Deus no centro. Eu vou até ler para vocês. Amém. Aqui. Vamos lá. Foi até o Gessé citou em Mateus 6 que os animais comem os passarinhos e tal. Em Mateus 6,33 ele resume tudo que o Gessé falou. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão dadas, lhes serão acrescentadas, em outra versão. E eu vendo isso, cara, eu vejo que toda vez que a gente põe Deus no centro e meio que passa por todas as dificuldades, tendo Ele no centro, Ele nos recompensa. Cara, eu não sei como é que, vamos supor, eu tenho uma conta para pagar, pô, e eu tenho R$20 na minha carteira que eu queria ofertar, mas se eu ofertar eu fico sem o dinheiro. Cara, eu te encorajo muito a ofertar, porque Deus, Ele vê, sabe, cada coisa que a gente faz. A gente tem diversos exemplos aqui na igreja de pessoas que estavam com pouco dinheiro, não sabiam como fazer tal coisa, mas confiou em Deus, buscou Ele em primeiro lugar, continuou adorando, vamos lá, em leituras, em orações, tendo fé que ia dar certo, e acabou dando certo. Então, quando ele fala sobre buscar primeiro o reino de Deus e o resto será acrescentado, é exatamente para a gente focar em Cristo, que Ele nos dará coragem, nos dará sabedoria. Para o momento que a gente não souber o que falar, Ele vai falar por nós. Quando Estevão, ele está no Sinédrio antes de ser apedrejado em Atos, ele não sabia o que ia falar não, galera. Só que ele falou toda a história. E o mais engraçado da história de Estevão é que quando ele está no Sinédrio sendo julgado, as pessoas falando dele, querendo matá-lo, ele começa a falar, galera, seguinte, eu vou falar aqui, tô parafraseando, é óbvio, vou falar aqui umas coisas, é isso aí. Aí ele começa a falar pá, Abraão, não sei o quê, Moisés, começa a falar toda a história do Antigo Testamento, até chegar onde ele está e falar que o povo que a galera do Sinédrio era incrédulo, né? E para quem não sabe o que é Sinédrio, ele é como se fosse como é que é? Onde fica o juiz? O tribunal. É como se fosse o tribunal dos judeus. E naquela época existiam sinédrios maiores e menores. Sinédrios maiores eram para julgar como se fosse um estado e menores para julgar cidades, de certa forma. E quando tinha uma coisa que acontecia, um sinédrio menor, eles não conseguiam resolver, eles encaminhavam para o maior. E Estevão foi justamente para o maior. E quando ele começa a falar tudo, sabe? Tá escrito que ele começou a brilhar o rosto dele, sabe? Então, naquele momento, Estevão podia até estar com medo de não saber o que podia acontecer, dependendo do que ele falasse, mas ele focou em Deus e se permitiu ser usado. Ele resplandeceu glória. E Estevão foi o primeiro mártir, foi a primeira morte que teve de um apóstolo. Apóstolo não, de um cristão, assim, escrito na Bíblia, sabe? Primeira vez que alguém morreu, assim, pelo nome de Cristo, depois de Jesus, óbvio, e das pessoas que Paulo matou, foi Estevão. Ele foi realmente o sinal de que ele confiou em Deus e morreu por ele, sabe? Mas, vendo esse medo de Elias, voltando ao ponto, eu queria pegar a história de 1 Reis, capítulo 18 e 19, né? Só que eu não vou falar tudo porque é muito grande. Vou dar uma resumida, para vocês entenderem um pouco. Elias, ele era muito usado pelo Senhor. Como eu disse antes, ele já tinha feito fogo cair do céu, tinha trazido à vida diversas pessoas. E Deus fala para ele cuidar, como é que eu posso dizer? Deus fala para ele dar um jeito nos problemas que estava tendo com os falsos profetas de Baal. O que é esse Baal? Baal era o nome dos deuses dos amonitas, se eu não me engano, e eram deuses que o povo de Israel começou a adorar por se misturar com os povos amonitas, filisteus, enfim. E foi exatamente uma coisa que Deus abomina, cara, é a idolatria, sabe? Em Êxodo 22, ele fala, é como se fosse o capítulo da lei, que Deus entrega os mandamentos para Moisés. Ele fala, acho que 22:4. Ele fala que a idolatria
ele não se alegra. É uma das coisas que Deus mais abomina. Tanto é que, se não me engano, é o segundo mandamento que ele dá. O primeiro é amar o Senhor teu Deus, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo é para amar somente a Deus. Não é a outras coisas, a dinheiro, a outras... Nada além de Deus, somente a Deus. E esses profetas estavam propagando coisas que não condiziam com o que Cristo queria para o seu povo. E ele meio que manda Elias resolver, né? Aí Elias fala, não, tranquilo, Deus, vou lá, tamo junto. Aí, quando Elias está indo em direção ao local, ele se encontra com outro profeta. E esse profeta, quando olha para Elias, já se ajoelha, põe a cara no chão. E essa reverência é para mostrar realmente como Elias era um cara importante, assim, no reino. Como Elias era um cara usado por Deus. E quando Elias chega, a forma que ele utiliza para, digamos que, vencer esse confronto com os outros profetas, foi justamente falar assim, galera, vamos fazer o seguinte, vocês vão fazer um altar para o Deus de vocês, eu vou fazer um altar para o meu. Aí a gente vê qual é o mais poderoso, então qual que existe e qual que não existe. Aí eles falam, beleza, tranquilo, pá, não sei o quê. Aí eles pegam, montam lá o altar e começam a orar para os deuses deles, a correr, a dançar, a se cortar, que era uma prática que eles utilizavam. Passaram 12 horas nesse fuzuê aí, não deu em nada. Aí Elias olha, pronto, eu vou fazer a minha vez agora. Aí ele pega, faz um altar, põe 12 pedras, representando cada tribo de Israel. E ele chega e fala assim, faz só um favor, enche para mim de água esse altar. Aí o cara, tá bom. O cara pega, põe água. Ele, não, enche mais uma vez. O cara pega e bota mais uma vez. Não, a terceira. O cara bota a terceira. Aí fala, não. Aí ele pega e faz uma oração simples, cara. Ele fala, tipo, Deus, ó Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Jacó. Eu peço que o Senhor mostre sua presença hoje nesse lugar. Aí do nada, né, coincidentemente, cai fogo do céu e destrói o altar, né? É até aquela música que a galera escuta muito, né? Caia fogo do céu. Foi dessa história. E beleza, Elias fez isso, e depois que ele fez, a galera entendeu, todo mundo se prostrou para ele. Só que o que ele faz depois é que ele mata cada profeta falso, né, e tal. E pronto, Elias fez tudo isso, né? Aí tu fala, caraca, Elias era brabo. Mas o pior, mano, é no capítulo seguinte, que o rei dessa galera fala pra princesa Jezabel. Ei, seguinte, Elias matou todo mundo lá e tal. Aí 1 Reis 19:2 fala disso, a resposta de Jezabel. 1 Reis 19:2. Aí Jezabel fala. Aí no primeiro ele fala, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito. Por isso, versículo 2, Jezabel enviou esta mensagem a Elias. Que os deuses me castiguem severamente se até amanhã nesta hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Ela ameaça eles dizendo assim, macho, eu vou te matar. E não importa quem me segure não. Se eu não te matar, Deus vai me castigar. E quando ela declara isso, Elias tem medo. Aí ele fala no versículo 3, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Só que eu te pergunto, o cara matou uma porrada de gente, fez gente ressuscitar e teve medo. Será que se ele tivesse lembrado de Deus, tivesse, não, cara, pode acontecer aqui, mas eu vou botar Deus no meu centro. Será que não seria acrescentada a ele proteção? Não seria acrescentada a ele, sabedoria para conseguir fugir, enfim? Mas não, ele teve medo e fugiu. E esse foi acho que foi a primeira vez que Elias se desfocou de Deus. Por causa do medo de uma princesa. E vendo esse medo, eu fiquei, caraca, velho, é muito engraçado como a gente tem medo e tal, mas, tipo, tem muito pra onde correr, é mais você entender quem é Deus, ter fé no seu Deus, que você vence medo, vence tristeza, vence incredulidade, você vence tudo, sabe? Aí, o segundo sentimento que eu peguei pra comentar com vocês hoje é o da paixão. E o exemplo que eu peguei foi de Sansão. Sansão, ele se apaixonou por 3 mulheres que falam na Bíblia, as 3 filisteias. E para começar falando de Sansão, eu queria primeiro falar sobre quem ele era. Sansão era filho de, não lembro o nome do pai dele, mas na Bíblia só fala o nome do pai dele. E Sansão, ele era um nazireu. Arthur, o que é isso aí que tá falando? Nazireu. A palavra nazir vem do hebraico, significa ministério. Então, os nazireus eram pessoas que desde nascença eram meio que consagradas ao Senhor.
que a pessoa chegava e nasceu o filho, não, aqui é para Deus. E o engraçado, de certa forma, é que tiveram 3 nazireus, enfim, se não me engano, mas os 2 nazireus principais foram Samuel e Sansão. E a coincidência que tinha dos dois, a conexão, era que os 2 vieram de um casamento em que a mulher era estéril. Então, o primeiro milagre que teve foi justamente o de Sansão nascer. E quando Sansão nasce, a mãe dele recebe a mensagem, antes do nascimento dele, de que ele ia ser dedicado a Cristo. E por ele ser dedicado a Cristo, a Deus no caso, Cristo não tinha vida, eu confundo às vezes. Mas por ele ser dedicado a Deus, ele não poderia beber, não poderia ter contato com cadáveres, ter contato com algumas coisas que ele enumera. E o principal, ele não poderia cortar os seus cabelos, ele tinha que deixar seus cabelos grandes. E Sansão sempre teve um problema em relação a mulheres. Ele era um cara muito, como eu posso dizer, carente. Não vou dizer carente, é um cara muito carente. Ele sempre buscava uma esposa, uma mulher e tal. E nas 3 ele se frustrou. Só que, pegar um pouquinho antes, desses votos que Sansão não podia quebrar, que era o de andar perto de cadáveres e o de andar perto de bebida, essas coisas, ele quebrou. Ele nunca tinha quebrado de cortar os cabelos. E como é que ele quebrou, Arthur? Acho que no capítulo 14 de Juízes, Sansão, ele mata um leão. Ele mata o leão, deixa o leão morto e vai embora. Quando ele volta pelo caminho, a primeira coisa que acontece é o quê? Esse leão, ele matou perto de um vinhedo. Então ele já estava quebrando o fato de andar perto de bebidas. Porque eles consideravam vinhedo, vinho, bebida. Primeiro, quebrou, tranquilo, quebrou, meio que sem querer. Só que o segundo é que quando ele volta do caminho, ele encontra o leão no chão. Só que o que ele faz? Vai lá até o leão, olha, aí ele vê que tinha uma colmeia de abelhas produzindo mel dentro do leão. Aí o filho da mãe pega o mel, come e leva para os pais dele. Então ele quebrou o segundo voto dele, que é o de andar perto de cadáveres. E beleza. Aí só faltava o do cabelo, né? Que ele não tinha quebrado ainda e eu creio que ele não queria quebrar, né? Só que quando Sansão conhece Dalila é ameaçada para descobrir a fraqueza de Sansão. E Dalila fala para ele: Sansão, não, calma, deixa eu falar um negócio antes. Antes disso acontecer, Sansão tinha passado por uma traição de uma mulher e ele liderou Israel durante 20 anos. Então vamos pensar aqui, se ele liderou Israel durante 20 anos, quer dizer que ele seguiu um caminho com Deus durante 20 anos. Quer dizer que o foco dele foi Deus durante 20 anos. Mas depois de 20 anos tendo esse foco, ele justamente se apaixona por Dalila e esquece disso tudo e começa a meio que sair com ela. Aí eles se escondem em uma caverna e Sansão chega, aí ele tá deitado com ela, pá. Aí Dalila fala: Sansão, por que tu é tão forte? Aí ele: não. Aí ele dá um migué, ele mente pra ela: não, se você me amarrar com cordas que nunca foram usadas antes, eu perco minha força. Aí o filho da mãe acordou amarrado. E o que é que ele pensa? Aí ela fala assim, quando ele acorda, ele tava dormindo, a ela: Sansão, os filisteus. Aí o homem se levanta, rasga as cordas, vai lá, não encontra nada. Ele pega, volta. Aí quando antes de dormir, eles estão conversando, aí ela fala: por que tu mentiu pra mim? Tu não confia em mim? Aí ele pega, dá um migué lá, não sei o quê. Aí ele pega, aí ela fala: qual é a tua fraqueza? Ele: não, se você amarrar as minhas tranças com uma corda, eu não conseguirei ter força. Aí o filho da mãe acorda com as tranças amarradas. Do mesmo jeito: Sansão, os filisteus. Ele vai lá, não vê que é nada. E em nenhum momento desconfiando da mulher. Ou então se fazendo de doido, né? Ou então ele estava muito apaixonado. Mas aí, quando ele fala para ela, depois de muita importunação, e com essa palavra, muita importunação, eu vejo que o inimigo é justamente como eu falei, ele só quer nos desfocar. E ele vai fazer exatamente na nossa fraqueza. Tem algumas pessoas que a fraqueza é bebida, outra pode ser droga, Sansão era mulher, Elias teve medo. Então o inimigo vai justamente apontar na tua fraqueza e tentar achar a brecha nessa fraqueza, sabe? E depois de muita importunação, Dalila fazendo chantagem emocional, muitas coisas, ela fala assim: Sansão,
eu não quero mais mentiras. Qual é o negócio que tu tem aí? Qual é a parada? Aí ele revela, não, eu nunca cortei meus cabelos na vida. Se cortasse meu cabelo, eu perderia minha força. Dessa vez, ela não grita da mesma forma que ela gritou, dizendo que os filisteus chegaram. Ela somente chega, chama os filisteus, ele vai perder a força, pode vir. Aí de manhã, ele é amarrado por filisteus, e quando ele vai se soltar, ele não consegue. E o que eu achei mais incrível disso tudo é que no versículo 20, ela fala assim: Sansão, os filisteus, ao acordar ele pensou, farei como das outras vezes e me livrarei deles. Para quem quiser saber, é Juízes 16, 20. Farei como das outras vezes, me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. E eu olhei assim, caraca, o Senhor deixou o cara. Às vezes a gente pode até pensar que Deus foi muito injusto por ter deixado ele, mas parar pra pensar que ele tinha 3 coisas. Deus pediu pra ele somente 3 coisas. Não anda com cadáver, não passa pé de bebida e não corta o cabelo. Ele quebrou as 3. Quando ele quebra as 3, foi justamente pelo fato dele se desfocar de Deus. Porque ele ficou 20 anos caminhando com Deus, 20 anos liderando Israel, 20 anos triunfando nas guerras de Israel, e ele decide de desfocar por causa de uma coisa que ele é fraco, que é em relação a mulheres. E cara, eu olhei isso, eu fiquei muito, muito de cara, se liga? E esses foram os 3 pontos, certo? Mas para acabar, eu queria falar uma coisa que nos ajuda a focar agora. A coisa boa, né? Da pregação. Mas só para recapitular com vocês, para quem gosta de anotar. Os 3 pontos do Desfocados foi entretenimento, que fala de Mateus 6:22, que são as janelas da alma, que a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente assiste, com quem a gente vê, com quem a gente escuta. E essas coisas podem nos ser distrações para nos tirar do foco de Deus. O segundo ponto, eu falei sobre a vida em si, sobre trabalho, falei de Salomão. Para se alguém quiser referência, é só ler Eclesiastes 2, Mateus 6 e Eclesiastes 4, que fala um pouco sobre o trabalho. E o último ponto foi sobre sentimentos. Eu falei do medo, que foi Elias, que foi 1 Reis 18 e 19. E paixão foi de Sansão. E a história de Sansão é de Juízes 13 ao 16. Mas agora eu vou falar da parte boa, que é sobre amizades. Não tem muito a ver com sentimentos, né, óbvio, mas amizades são coisas que podem nos desfocar ou nos ajudar a focar. E em Salmos 1, ele fala uma coisa interessante sobre Salmos 1, sobre isso. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Quando ele fala disso, eu vejo que ele fala muito direto assim, cara, muito feliz é a pessoa que tem companhias boas e não se sentam com companhias ruins, porque essas pessoas podem fazê-lo desfocar. Porque os conselhos dessas pessoas são tolos. E eu, caraca, realmente a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente se envolve, né? Mas eu lendo Eclesiastes 4, eu percebi que também existem amizades que nos fortalecem, que nos fortificam, que nos edificam. E pensando nisso um pouco, eu passei a tarde toda lendo e orando sobre amizade, que eu achei uma coisa muito interessante. E veio muito no meu coração Lucas 11:33. É o meu versículo favorito da Bíblia, que ele fala que nós somos candeias. E nesse capítulo de Lucas 11, ele fala que essas candeias não podem ser escondidas. Essas candeias têm que brilhar. Caraca, que interessante, né? Então, quando Lucas fala isso, ou quando Lucas fala isso, não, Senhor, quando Cristo fala disso, ele quer justamente dizer assim, cara, você tem que brilhar na vida de alguém. E o único lugar em que uma candeia brilha é no escuro. Então ele quer justamente que você pregue o evangelho para os seus amigos. E quando ele fala isso, é justamente o ponto de que alguém um dia foi essa luz para a sua vida. Então, a tua missão é ser a luz para a vida de alguém. E quando eu li isso, eu fiquei muito impressionado como essa parada de ser a luz na vida de alguém é muito real, sabe? E quando eu estava lendo Eclesiastes 4, no finalzinho, Eclesiastes 4:12, ele fala assim, sozinha a pessoa corre risco de ser atacada e vencida, mas 2 pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver 3, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não se arrebenta facilmente. E se você parar pra pensar, se você pegar um papel, rasgar o papel, você consegue rasgar facilmente. Se você dobrar, fica mais difícil. Se dobrar mais uma vez, fica mais... Existem amizades que estão com você justamente para lhe fortificar e lhe fazer focar em Cristo, não lhe desviar, sabe?
E eu queria falar de um testemunho próprio, que foi em relação a esse segundo lockdown. Nesse segundo lockdown, eu realmente fiquei em casa todos os dias, não saí nem um dia. No primeiro dia, mentira. No primeiro dia eu saí pra treinar, eu fui subir duna com meu irmão. Aí acabei encontrando algumas pessoas aqui da igreja. Só que eu fiquei em casa todos os dias. E continuou tendo os cultos, lives, algumas pessoas iam ajudar, principalmente as pessoas que eu amo muito, meus irmãos, 12. E eu fiquei muito, impactado com isso, que eu não podia sair de casa, nem por escolha minha, sabe? Meu pai falou, e minha mãe, pra eu não sair, eu tenho que respeitar. De certa forma, querendo ou não, é o certo. Então, e ainda tava honrando a vida deles, obedecendo, né? Então, realmente, eu não saí de casa, nem um dia. Eu saí pra pegar comida em um dia, fora o do treino. E houveram amizades que realmente me fizeram focar em Deus, me fizeram, eu não diria me desviar, porque graças a Deus eu tenho muita certeza do que eu vivo. Mas existiram amizades nessa minha caminhada, desse segundo lockdown, que realmente me fizeram em um momento me desfocar. Que eu ia falar, foi a Liara, né? Todo dia a gente conversava, todo dia ela me ligava. E eu creio que, da mesma forma que um dia eu fui uma candeia para acender um pouco da vida dela, ela foi essa candeia para não me deixar escurecer, sabe? E foi a Raquel também, que foi a pessoa que eu mais liguei nesse lockdown. Acho que ela deve ter abuso da minha voz. E foi o Samuel, que todo dia ficava até de madrugada, 3 horas da manhã, conversando comigo, sabe? E o que eu encorajo vocês com essa parte final é para justamente a gente ser essa amizade, sabe? Justamente a gente ser a amizade que incendeia nossos amigos, ser a amizade que acende as pessoas que estão se desviando, as pessoas que estão se escurecendo, sabe? E basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer uma oração justamente sobre isso, que eu acho que é uma coisa muito importante. É a gente ser a luz na vida dos nossos amigos, certo? Pai, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha realmente fazer cada um hoje receber essa palavra, tanto as pessoas daqui da igreja que estão escutando, como as pessoas de casa. Eu venho pedir que o Senhor venha realmente trazer para a vida delas essa vontade de ser luz na vida de alguém, da mesma forma que um dia a Miss e o Gessé foram luz na minha vida e hoje eu estou aqui. Eu creio que o Senhor vai fazer muitas pessoas aqui serem usadas por Ti para serem vida na vida dos amigos, Pai. Para serem luz na vida dos amigos que eles já oraram, já jejuaram e ainda não conseguiram, Pai. Então, através dessa palavra eu te peço que cada um venha ter um entendimento de santificação para poder brilhar a cada dia e poder acender pessoas que Ele ama, Pai. Que eles amam, Pai. Amém. Queria que você ficasse de pé. Em nome de Jesus, sério. Quero que a gente inicie o nosso segundo momento de adoração. Mais rápido, só um pouquinho mais rápido. Um pouquinho mais rápido. Tô indo pra galera já. Em nome de Jesus. Na escuridão, tua luz brilhou e o meu coração ardendo em chamas. Na escuridão, tua luz brilhou e o meu coração ardendo em chamas. Cadeias não sustentarão
muralhas não impedirão, barreiras se decairão ao clamar. Jesus, Jesus, cadeias não sustentarão, muralhas não impedirão, barreiras se decairão. Jesus, Jesus. Na escuridão, a escuridão, quando brilhou meu coração, ardendo em chamas, na escuridão, quando brilhou meu coração, ardendo em chamas, cadeias não sustentarão, muralhas não impedirão, barreiras se decairão ao clamar. Jesus, Jesus, cadeias não sustentarão, muralhas não impedirão, barreiras se decairão ao clamar. Onde está a tua vitória, meu Jesus venceu? Morte, onde está a tua vitória, meu Jesus venceu? Nós declaramos morte, onde está a tua vitória, meu Jesus venceu? Morte, onde está a tua vitória, meu Jesus venceu? Sustentarão, muralhas não impedirão, barreiras se decairão ao clamar. Barreiras sustentarão, muralhas não impedirão, barreiras se decairão ao clamar. Jesus, Jesus, cadeias não sustentarão, muralhas não impedirão, barreiras se decairão ao clamar. Declare, Jesus, Jesus, cadeias não sustentarão, muralhas não impedirão, barreiras se decairão ao clamar. Jéssica, que se levanta! Onde está a tua vitória, meu Jesus venceu? Morte, morte, onde está a
A tua vitória, meu Jesus venceu, nós declaramos morte. Onde está a tua vitória, meu Jesus venceu? Morte, onde está a tua vitória, meu Jesus venceu? Teremos luz na escuridão, teremos luz na escuridão. Luz na escuridão, teremos luz na escuridão. Eu quero que no seu lugar você comece a marchar. Nós não vencemos a luta que nós estamos passando hoje como raça humana, enfrentando uma pandemia com a nossa força, mas nós vencemos em jejum e oração. As nossas armas são espirituais e nós declaramos morte onde está a tua vitória, morte onde está o teu aguilhão. O meu Jesus venceu, o meu Jesus venceu a morte, o meu Jesus quebrou toda e qualquer cadeia, o meu Jesus derrubou toda e qualquer muralha. Em nome de Jesus, marche no seu lugar e comece a declarar vida sobre Fortaleza, comece a declarar vida sobre o Ceará, comece a declarar vida sobre o Brasil, comece a declarar vida sobre as nações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. A chama não vai apagar. Nos tornamos a chama não vai apagar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho leão. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho leão. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Pode vir, pode vir, pode vir, Deus. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Seremos luz na escuridão. Seremos luz na escuridão. Seremos luz na escuridão. Seremos luz na escuridão. Em nome de Jesus, eu queria que os meninos, o pessoal que está aí atrás, que está sentindo de orar por alguma coisa, queria que pegasse o microfone aqui por algum momento, para a gente estar entrando em oração nesse momento agora. João, Pablo, a Duda. Queria que os meninos viessem aqui na frente, que a gente está entrando em oração. Gabi.
luz na escuridão. Pai, eu vou te clamar, Deus, essa noite. Vem tocar o coração dessas pessoas, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Faz um mover neste lugar, Espírito Santo. Comece a clamar essa noite. Comece a clamar essa noite. Eu quero que você comece a buscar. Grite. Fique à vontade, cara. Deus tá aqui. Espírito Santo tá aqui. Ele quer te falar coisas. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua vida. Ele tá esperando te chamar, te clamar. Então, em nome de Jesus, Pai, eu vou te pedir, Deus. Vem fazer, Pai. Vem fazer a tua vontade nesse lugar, meu Deus. Vem mover esse lugar, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Comece a buscar a profundidade. Quero ir mais fundo. Quero ir mais fundo com Deus. Deus está aqui, cara. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Abre o céu desse lugar, Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu vou orando aqui agora, Pai, sobre a vida de cada um que está sobre esse lugar, Senhor. O Senhor tem me falado, não foi o seu amigo que te trouxe pra cá. Não foi a pessoa que te trouxe de carro pra cá. Quem foi que te trouxe pra cá foi Jesus. Então que você venha entender que Ele está te chamando para o secreto. Que você venha entender que Ele quer falar com você individualmente, como já tem falado com muitos aqui. Pai, eu venho orando agora, Espírito Santo de Deus, Pai, que o Senhor venha realmente pôr a mão sobre cada um dos seus filhos, sobre este lugar, Pai. Oh, Senhor, que eles venham entender que eles são filhos amados do Senhor, Pai. Que eles foram separados para ser trazidos para cá, Senhor. Que eles realmente foram separados, foram tirados do mundo para vir para cá, para sentir teu amor, para sentir a tua presença. Então que o Senhor venha trazer um fogo neste lugar, um fogo que não se apague. Eu venho orando agora, que o Senhor venha tocando no coração da família de quem estou aqui. Eu quero te dizer que não há nada que Deus não possa mudar. Não há nada que Deus possa mudar na sua família. Não há nada. Ele muda tudo. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Oh, Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, Pai, o que eu tenho para dizer para você hoje é que esse dia aqui foi separado para você. Eu quero que você saiba que hoje, um dia na presença dEle, vale mais do que 1000 em outros lugares. Pense nos últimos 3 anos da sua vida, nos últimos 3 anos da sua vida. Ele só é apegado pelo dia de hoje. Hoje você está na presença do seu Pai. Em nome de Jesus, se entregue. Em nome de Jesus, saiba que o que você fez lá atrás não importa. Que se você realmente desejar se entregar verdadeiramente pro seu Pai, o seu Pai te chama. Você tem um Pai que é melhor do que todos os outros. O mais belo que milhares. O seu Pai te chama. O seu Pai te chama. O seu Pai te ama. Ele quer cuidar de você. Então se entregue. Abre o seu coração. Se entregue. Nada mais importa. O que ficou lá atrás. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Abre o seu coração. Abre o seu coração. Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro corações abertos. Presença, Pai, corações abertos, meu Deus, em nome de Jesus, venha trazer mais da tua presença, Pai, em nome de Jesus, Pai, amém. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar.
chama não vai apagar, ainda queima no meu coração, tornou a chama não vai apagar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho linha. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho linha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Pode se queimar. Morte, oh morte, onde está a tua vitória? Meu Jesus venceu. Morte, oh morte, onde está a tua vitória? Meu Jesus venceu. Nós declaramos morte, oh morte, onde está a tua vitória? Meu Jesus venceu. Morte, oh morte, onde está a escuridão? A verdadeira luz chegou. Te errar, vou voltar, meu lugar, eu vou voltar e vou lutar, correr, sem medo de errar, vou voltar, meu lugar, eu vou voltar e vou lutar, correr, sem medo de errar, vou voltar no meu lugar, eu vou voltar e vou lutar. Acendo as luzes dos meus pés e começo a caminhar em direção ao meu lugar. Andei sobre as minhas mãos e um fogo em meu coração. Eu não quero mais parar os meus olhos já não olham mais pra trás. Minhas mãos são tuas mãos e os meus pés são os teus pés. Seguro no fogo, sem medo de errar, eu vou correr, vou lutar, sem medo de errar, vou voltar no meu lugar, eu vou voltar e vou lutar, correr, sem medo de errar, vou voltar no meu lugar, eu vou voltar.
lutar e vou lutar. Sem medo de errar, vou lutar meu lugar. Correr sem medo de errar, vou lutar meu lugar. Eu vou lutar, vou lutar. Eu vou voltar, vou lutar, vou voltar, vou lutar. Eu vou voltar. Eu não consigo parar os meus pés. Não consigo parar os meus pés. Não consigo parar os meus pés. Estão queimando com teu fogo. Eu não consigo parar os meus pés. Não consigo parar os meus pés. Não consigo parar os meus pés. Estão queimando com teu fogo. Eu não consigo parar o meu coração. Não consigo parar meu coração, não consigo parar o meu coração. Está queimando de amor. Não consigo parar o meu coração. Não consigo parar o meu coração. Não consigo parar o meu coração. Está queimando de amor. Eu não consigo parar. Não consigo parar os meus pés. Não consigo parar os meus pés. Estão queimando com o fogo. Eu não consigo parar os meus pés. Não consigo parar os meus pés. Não consigo parar os meus pés. Estão queimando com o fogo. Eu não consigo parar os meus pés. Não consigo parar meu coração. Não consigo parar meu coração. Está queimando de amor. Eu não consigo parar meu coração. Não consigo parar meu coração. Não consigo parar meu coração. Está queimando de amor. Vou correr sem medo de errar, vou voltar no meu lugar. Eu vou voltar, vou lutar, correr sem medo de errar, vou voltar no meu lugar. Eu vou voltar, vou lutar, só volto correr sem medo de errar. Sem medo de errar. Vou voltar no meu lugar. Vou voltar, vou lutar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cara, antes de terminar isso tudo, eu queria falar duas coisas pra vocês. Queria falar duas coisas pra vocês. Uma delas é... Na verdade, três coisas, cara. Uma delas é que eu tava morrendo de saudade de vocês. Tava morrendo de saudade disso tudo. Morrendo de saudade disso tudo, velho. Morrendo de saudade dos nossos cultos, dos nossos momentos, de tudo isso que a gente tem vivido. A segunda coisa encaixa muito com a primeira. Queria lembrar vocês que a gente é família, cara. Nós somos família. Família. Por mais que de vez em quando a gente fique emburrado um com o outro, a gente fica com raiva um do outro, com vontade de matar um ao outro, a gente entende que a gente é família. Aqui não é só uma igreja, aqui não é só uma rede de jovens. A gente se trata como irmão, a gente se preocupa uns com os outros, a gente ora uns pelos outros, a gente ajuda uns aos outros.
Então eu queria te lembrar desse retorno de cultos, que a gente é família. E assim como eu tava morrendo de saudade de vocês, existem uns que estavam com saudade dos outros, aí certeza. A gente estava morrendo de saudade uns dos outros. E nessa segunda coisa que eu queria dizer pra vocês é justamente pra lembrar também que se você tá precisando de oração, se alguém que você conhece tá precisando de oração, se você ainda não tá no nosso grupo, no WhatsApp, em que a gente fica colocando os pedidos de oração, que é no grupo da Rede Jovens, chega pra falar pra alguém, qualquer um de nós, que a gente vai estar orando. Os meninos quase todos os dias da semana estão entrando no Discord. Eu tenho orado também quase todos os dias por cada um de vocês. Eu olho os pedidos de oração, vou procurando os pedidos de oração que tem lá no grupo. E é justamente o que eu falei pra vocês enquanto eu tava cantando. Essa é uma guerra que a gente não vence com a nossa força. A gente vence em oração, a gente vence com as nossas armaduras espirituais, cara. E a gente tem testemunhos disso, né? O que mais anima a gente é que a gente tem testemunhos vivos disso. De pessoas que pediram oração e hoje saíram de uma UTI, hoje saíram porque estavam em coma. Pessoas que pegaram a doença e, graças a Deus, não tiveram nada. Famílias também que foram consoladas graças às orações. Então, real, vamos se unir em oração, gente. Vamos se unir em oração, sabendo que a gente é família, sabendo que nós precisamos uns dos outros nessas horas. Quando eu estava viajando, eu ministrei na igreja que eu fui convidado para ministrar justamente sobre o sacrifício de comunhão, que é uma parada que fala lá em Levíticos 3. Eu fico impressionado que no Velho Testamento Deus ele fez um sacrifício para o homem, ele organizou um sacrifício lá em Levíticos, onde ele dizia como devia ser feito, só para lembrar que ele queria o homem para ter comunhão com ele. O sacrifício de comunhão, para vocês terem noção, todo mundo que lembra da parada de sacrifício no Velho Testamento sabe que a pessoa chegava para ofertar um animal, sacrificava aquele animal, o sacerdote sacrificava aquele animal, e aí meio que terminava daquela forma assim, no olhar bem bruto. Mas o sacrifício de comunhão era o único sacrifício que a pessoa ela poderia comer juntamente com o sacerdote parte daquele sacrifício. Era o único. O único que Deus falava assim, olha, você vai tirar essa parte para mim, essa parte para o sacerdote, e o restante você vai sentar com o sacerdote e vai comer. Para quê? Para que vocês lembrem que eu criei vocês para terem comunhão uns com os outros e comunhão comigo. Tem sido difícil a gente estar em uma comunhão pessoal. Tem sido difícil a gente estar em uma comunhão presencial, mas a gente tem lutado de todas as formas possíveis para estar em uma comunhão virtual, para estar, mesmo que longe, perto uns dos outros, cara. Então, abre o teu coração. Realmente entra, lembra que a gente é família. Lembra que você faz parte dessa família. E também ore uns pelos outros. Pega a oração de alguém. Lembra de João 15, que Jesus falou que a felicidade não é você dar a vida por si, mas é você dar a vida pelos outros. É você dar o seu tempo pros outros. Então, mesmo que você esteja precisando de oração, saiba que a felicidade você encontra quando você ora por alguém. Não é nem por você, é por alguém. Terceira coisa que eu quero falar para vocês é do nosso momento de oferta. É um dos momentos que tem mostrado muita coisa pra gente nesses últimos dias. Eu sei que não só eu, mas os meninos também. A gente, em um momento de pandemia, diminuiu a nossa renda, diminuiu a nossa entrada de caixa. Mas o que mais nos impressiona, cara, é que Deus ele não tem deixado faltar. Ele não tem deixado faltar porque lá em Malaquias 3:10 ele fala, olha, tragam os dízimos e as ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento nessa casa e façam prova de mim. Pode me colocar à prova. Se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênçãos sem medidas, eu não sou Deus, cara. O que eu tenho ensinado muito para os meninos, o que eu aprendi primeiro, porque eu preciso primeiro aprender para depois ensinar,
é que a minha oferta, ela não é por mais dinheiro, ela não é por um carro bom, ela não é por uma casa boa. A minha oferta é por nada mais, nada menos que vidas, velho. A gente tem vários testemunhos de pessoas que a gente ora e a pessoa parece que não se abre para as coisas de Deus, não sente Deus assim como a gente sente. E a gente levanta uma oferta de sacrifício pelaquela pessoa e do nada, entre aspas, do nada, as coisas acontecem. Então eu queria que você separasse a sua oferta agora. Quem for ofertar por Pix, eu vou passar o Pix aqui para vocês. E que você entenda que uma oferta é uma semente. Então dá nome à tua semente, tá? Quero que você dê nome à sua semente. Eu quero que você dê nome realmente à sua semente. Se é por algum familiar seu, se é por algum amigo seu. Cara, na boa. As pessoas, elas olham assim, geralmente a oferta como algo para sua prosperidade financeira. Mas depois que eu aprendi a olhar a oferta para uma prosperidade de saúde, uma prosperidade de vida, eu nunca mais olhei a oferta como prosperidade financeira. Nunca. Eu percebi que a prosperidade da vida realmente está em você ofertar pelo seu amigo, está em você dar a vida pelo outro, está em você chegar e pagar a conta da outra pessoa, está em você chegar e realmente se sacrificar por outros e não por você. Então, se você for ofertar por Pix, é justamente o e-mail da nossa igreja, tá? É mant.ceará@gmail.com, tá? mant.ceará@gmail.com. E se você for ofertar em dinheiro, quero que você traga sua oferta aqui pra gente, aqui na frente mesmo, atrás do João Vitor. Isso, bem ali atrás. Não tem um lugar específico. Eu queria que os meninos pegassem uma cestinha lá atrás, caso alguém for ofertar em dinheiro. E eu queria que a gente encerrasse esse nosso momento agradecendo a Deus, cara. Agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos deu hoje de conhecer um pouco mais dEle, de saber um pouco mais dEle. Mesmo os meninos que estão em serviço, entendam isso. A gente está aqui para adorar. O serviço também é uma adoração. Tudo é uma forma de adoração a Deus. Amém. Então, se você for trazer a sua oferta em dinheiro, tá aqui atrás. Tá mais atrás, tá aqui na frente. E fica à vontade, cara. Amém? Estenda as suas mãos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós te agradecemos por cada oferta. Nós te agradecemos, meu Deus, por cada pessoa, meu Pai, que tem plantado no mundo espiritual e tem esperado de ti a resposta, meu Deus. A gente não espera mais a resposta de homens. A gente espera a resposta de ti. O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, eis-nos aqui, meu Pai, entregando tudo que temos, tudo que somos. Entregando não somente o nosso tempo, meu Deus, mas a nossa gordura, que são os nossos bens. Entregando os nossos sentimentos a ti também, que é justamente o que o Senhor pede no sacrifício de comunhão de Levíticos 3. O nosso sangue, a nossa gordura e os nossos rins. Então nós entregamos a ti, meu Deus, a nossa vida, que é o nosso sangue, a nossa gordura, que são os nossos bens, os nossos rins, que são os nossos sentimentos, meu Pai, a ti. Dando tudo que temos, tudo que somos para te adorar de todo o coração, de toda a alma e com todo o nosso entendimento, meu Deus. Que essa semente que foi plantada, meu Pai, pela vida de alguém, que venha crescer, meu Pai, no coração dessa pessoa, a tua palavra, a tua verdade, não a nossa, meu Deus. A palavra que o Senhor fala, meu Deus. A palavra que é vida, o verbo vivo, meu Deus. Que venha ecoar no coração de cada uma dessas pessoas, meu Pai. Que nós declaremos vida onde há morte, meu Deus. Que nós venhamos repreender toda e qualquer doença, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus. E nós te agradecemos, meu Pai. Te agradecemos pelo nosso retorno em comunhão, meu Deus, em estar em família juntos, reunidos, adorando o teu nome, meu Pai. Desde já nós te pedimos e também já te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém?
Aplauda o Senhor bem forte. E glória a Deus. Está encerrado, amém?